Olá, eu sou Diana Castro e essa é mais uma conversa sobre felicidade. Hoje eu trouxe uma literatura bem diferente, que é o Bhagavad Gita. É um livro que hoje é considerado um livro de religião, né? De autoria, disse que do próprio Krishna, né? Mas essa tradução e as notas são do Humberto Roden, que é um filósofo interessante, né? E eu gosto de trabalhar com livros de literatura, livros de religião, ou com obras de arte mesmo, porque eu gosto de lembrar que isso também sempre foi fontes de conhecimento importante, né? Muito embora não seja fonte de conhecimento científica, no caso desse livro, esse livro foi feito inclusive antes, né, dessa divisão propriamente dita das fontes de conhecimento. Então, antigamente, as fontes de conhecimento eram únicas, né? Elas tinham a ver com arte, com esse texto aqui, o original, eles são poemas, né? São canções que eles dizem, então é um texto artístico, mas é também um texto religioso, mas é também um texto que fala de ciência, de conhecimento, enfim. Então isso está muito misturado. E no capítulo 14, é um capítulo que eu gosto bastante, Krishna vai se referir a 3 atributos, né? Que são Sattva, Rajas e Tamas, né? Que segundo o Humberto pode ser traduzido por luz, fogo e trevas. Então em algum momento Krishna diz para Arjuna, que são os personagens principais, né, desse canto, né? Sattva produz felicidade. Rajas gera atividade e desejo de conhecer. E Tamas resiste à luz da sapiência pelas trevas da incipiência, né? Então, é interessante que ele também diz o seguinte: Sattva é iluminação, é o conhecimento supremo, né? Enquanto Rajas é ação, atividade, tem a ver com a gente no mundo físico, no mundo da matéria, né? Como a gente toma as nossas decisões, né? Mas ele liga isso a desejo. E Tamas gera passividade, né? É aquilo que em outro capítulo Krishna vai falar que é a pior coisa, o maior erro, né, daquela pessoa que quer se iluminar é não fazer nada para não errar, né? A gente se omitir é o maior erro, é pior do que fazer errado, né? É a omissão, é não fazer nada. Mas então eu me lembro muito disso. Eu lembro da minha madrinha, né? Minha madrinha dizia assim: Diana, não fica triste, porque quem fica triste não faz, fica com raiva, porque pelo menos você faz alguma coisa, né? Então é justamente, parece brincadeira, mas é justamente o que Krishna está dizendo. Raja gera atividade e gera desejo. E aí, falando muito mais especificamente de felicidade, quase todos os cursos que falam de felicidade, todo mundo coloca um dia, um conteúdo, alguma coisa assim, sobre os desejos, sobre os prazeres, sobre o hedonismo, né? Que é o que? É aquilo que o ego quer, né? A gente, na nossa... Na psicologia mais contemporânea, né, a gente chama isso de ego, né? Enfim, é aquilo que o nosso eu menorzinho, né, quer, né? É aquilo que a criança deseja, a criança quer porque quer aquilo naquele momento, naquela hora, fica com raiva, né? E vai atrás e se joga no chão, esmurra a porta porque quer o pirulito enfim, quem está cuidando da criança não quer dar naquele momento porque a criança tem que almoçar. Isso é desejo. Isso também é o que nos dá prazer, né? Então, no mundo contemporâneo, a gente tende a achar que é o prazer que vai nos levar à felicidade. E aí a gente vai ver, nesse livro, conta pelo viés mais religioso, né? Mas a gente tem vários estudos científicos mais contemporâneos também ligando o hedonismo, o prazer e dizendo que isso dá, que o prazer, claro, ele é importantíssimo para a vida, o desejo é importante, a ação, mesmo Krishna vai dizer que é mais importante do que a inação, é na ação que a gente
é na ação que a gente aprende, que a gente se descobre, que a gente constrói, né? Mas é na ação também que a gente destrói, que a gente passa do limite, e é por causa do nosso desejo de ter, de possuir, de posse, que a gente acaba escravizado, e isso gera infelicidade. Então, isso é um ponto para uma próxima conversa, né? Hedonismo, mas de qualquer forma, isso introduz um pouco de uma forma um pouco lúdica aqui, um pouco mais artística, né? E até religiosa, que na verdade a felicidade maior, aquilo que a gente busca, é uma coisa mais espiritual, é uma coisa mais sutil e é uma coisa que não é conseguida através dos prazeres. No vídeo anterior eu falei um pouco de Aristóteles já diz um pouco isso, né? Que quando a gente segue a risca, quando a gente na verdade é egoísta, achando que tem que ter a razão e que vai seguir a risca aquela lei, na verdade não é esse o caminho é o equilíbrio, é o caminho do meio, é isso que nos leva à verdadeira felicidade. Então nos acompanha, segue, comenta, diz o que você acha. Será que você conhece esse livro? Gostou? Se interessou por ler? Conta pra mim. Até mais!